Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre atividades aqui no Scratch. Dessa vez vamos fazer a movimentação de objetos através do mouse. Então, numa aula anterior aí a gente fez sobre o teclado, usando o teclado. Dessa vez vamos fazer usando o mouse. Para isso, vamos precisar de alguns comandos. O primeiro comando, esse aqui, é o nosso gatilho, quando clicar em bandeira. Tá? O próximo comando é o sempre, que é um comando que muito importante, inclusive até vou dedicar aqui um pouquinho desse vídeo aqui para explicar por que ele serve, qual que é a importância desse comando, do sempre. Próximo comando, o mova 10 passos, que a gente já viu já na anterior. E o próximo comando, o aponte para a ponteira do mouse, que é bem semelhante, a um que a gente usou aí numa aula passada, que era esse aqui, Na verdade, hoje a gente vai usar esse aqui, que ele determina já, em vez de determinar um grau, tipo uma direção e tal, ele vai determinar já um local para o objeto apontar. Bom, vamos lá. Então, a formação básica seria essa aqui, Ele vai apontar, E você vai disparar o gatilho. E aí ele vai ficar lá perseguindo, o mouse, Então, se você para, ele fica lá meio que, fica lá parado, dá um efeito aí que, tipo, ele não sabe para que lado tá o mouse, então ele fica, esse efeito aí meio estranho, Enfim, e vai. Então, deixa eu explicar aqui como é que funciona, na verdade, até separar ele bonitinho. Bom, gatilho a gente já sabe, Ele dispara toda a ação que vem, toda a linha de programação que vem logo abaixo. O sempre, ele é conhecido como loop, até que é bem característico, A gente tem aqui a palavra sempre e aqui embaixo você tem essa setinha, que indica o quê, Chegou aqui no final, ele recomeça. O comando sempre, ele é como se fosse uma respiração, sabe? Vamos pegar a respiração, Vamos ser assim um pouquinho, vamos usar um pouquinho de bioenergética aqui para explicar como é que ele funciona, O comando sempre ele mantém vivo toda a linha de programação, porque se eu só faço isso aqui, ó, que é um erro muito comum, muita gente só faz isso, ele só vai ativar o comando quando você clicar a bandeirinha. Por quê? Ó? Você clicou a bandeirinha, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer, só que vai chegar aqui no final, vai acabar o programa. O programa morreu. Ele se iniciou e morreu. O sempre, o que ele faz? Faz mais ou menos isso aqui, ó. Ativou, pá, vai entrar aqui no looping, vai acontecer isso, ele vai apontar para a ponteira do mouse, vai mover 10 passos, chegou aqui, vum, vai voltar aqui em cima, vai fazer a mesma coisa. Pá, 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 chegou aqui, volta, faz de novo. Fica assim, ó. Claro que isso aqui acontece numa velocidade muito maior, de processamento e tal, enfim. Então, não tem como você negar. Isso aqui mantém o programa vivo. É a respiração, é uma coisa cíclica, Você está respirando, certo? Você respira, solta o ar, respira, solta o ar. Se você para de respirar, né, morreu. É mais ou menos assim que funciona, né? Você vai encontrar sempre em várias linhas de programação, sempre aquelas linhas em que precisa manter o programa ativo. Então, tipo, não é só nessa condição que você vai encontrar. Em outras, e ao longo das atividades, vocês vão encontrar em várias. Tá? O aponte, tipo, esse comando aqui em particular, você pode, de repente, tipo, colocar você não vai usar ele apenas nessa parte aqui de fazer movimentação com o mouse, mas, por exemplo, se você colocar um outro objeto, sei lá, vou colocar aqui esse objeto aqui, né? Se você for ver aqui, ó, se você voltar, ó, ele vai colocar o char, que é o nome do objeto. Então, aponte para o objeto char, ó, tá vendo? Vai depender se tiver um outro objeto e tal. Ele tem o padrão aqui, que é a ponteira do mouse,
já é bem conhecido. E o mova 10 passos a gente já sabe, né? É aquele comando de movimento, né? Que desloca o personagem, tudo. Você pode de repente tirar aqui e colocar 2, né? Isso aqui vai determinar a velocidade de movimento do personagem. Então se você colocar 2, ó, é mais lento, né? Se você colocar 10, como é o padrão, você vai ver que vai ser um pouco mais rápido, né? Aqui a gente vai ter uma determinação de velocidade de movimento, tá? Existe uma outra maneira de fazer um comando de movimento através do mouse? Sim, existe, né? Eu vou até colocar aqui do lado e eu vou até dar uma adiantada, não é dessa atividade, é numa próxima atividade que a gente vai trabalhar isso aqui, ó, condições, né? Comando de condição. Então, o comando de condição, eu vou dar uma explicada rápida, vai ser numa próxima aula que a gente vai trabalhar, vai focar melhor isso, mas só para a gente ver uma outra maneira de a gente poder trabalhar, né, movimentação de objeto através do mouse. Tá? Então, deixa eu até deslocar, porque aqui eu vou pegar um outro também aqui em cima, né? Vou pegar esse aqui, ó. Não, vou manter com esse aqui mesmo. Enfim, bom, olhem isso aqui. Esse tipo de comando, ele é básico, vocês vão encontrar ele em muitas situações, porque é sempre um comando que você tem o bandeira clicado, o sempre, né, o looping e a condição, né? Isso aqui é muito padrão comando. Você tem o quê? Algo se repetindo que a qualquer momento vai ser usado na programação no jogo, né? Bom, deixa eu só separar ele para explicar ele um pouquinho melhor. Bom, o C, ele é um comando de condição. Então, tipo, você vai ter uma condição que vai ficar aqui dentro desse slot ou engaste, né, que você vai obter aqui em sensores. Ou, de repente, até em operadores. Vai depender muito da situação, né? Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar aqui em sensores. Então, eu vou colocar aqui mouse. Esse mouse pressionado. Então, acontece isso aqui dentro. Ou o que a gente já estava trabalhando. Ele vai apontar para a ponteira do mouse e vai andar 10 passos. Tá? Então, beleza. Vou colocar aqui, né? Vamos juntar aqui, ó. E eu tenho uma linha de programação, né? Para que vai fazer o seguinte: toda vez que eu clicar o meu mouse, né? Toda vez que o mouse for pressionado, né? O aponte para o objeto gatinho, ele vai apontar para a direção que a ponteira do meu mouse está e vai andar 10 passos. Eu vou ativar o programa, ele vai ficar aqui, ó. Então eu vou clicar, ó. Se eu deixar pressionado, ó, ele vem direto, tá? Isso aqui é uma outra maneira. Isso aqui é bom porque aí dá para você ter um pouquinho mais de controle, né? Porque naquela outra situação, ele fica só na base do looping, né? Então, ó, nessa outra situação aqui, ó, é só na base do, não tem como você parar o bicho, né? Você tem um controle, mas é aquele controle sem freio, né? Aqui nessa situação já não, você já tem um controle com um certo freio, né? Então, ó, onde eu tiver, né, você pode fazer também, tá? Então, pessoal, é isso aí. Espero que isso aqui tenha sido proveitoso para vocês, para ajudar aí a fazer o exercício, o desafio, né? Então, até a próxima. Tchau. Obrigado.